Hemoterapia. Cura através do próprio sangue. Existe uma técnica, desenvolvida por Jesse Teixeira, em 1940, que é capaz de prevenir e curar doenças consideradas graves ou incuráveis, como a AIDS. Método eficaz, simples e barato, a autoimunoterapia tem curado muita gente, no mundo inteiro, mas, no Brasil, ela é proibida porque 1. Se as pessoas fossem saudáveis ou fossem curadas sem a necessidade de comprar remédios, o cartel farmacêutico teria um grande prejuízo. 2. O sistema eugenista não tem o menor interesse na saúde do povo. Pelo contrário, eles querem reduzir a população. A autoimunoterapia consiste em retirar 5 ml, 10 ml ou 20 ml de sangue da própria pessoa e, no mesmo momento, aplicá-lo no músculo, braço deltoide ou canto superior externo do glúteo, de forma que o corpo do indivíduo crie mecanismos de defesa elevando os níveis de macrófagos de 5% para 22%. São os macrófagos que fazem a limpeza do nosso corpo, eliminando a fibrina, bactérias e vírus do organismo e são produzidos pela medula óssea. Esses níveis elevados de defesa criados pelo próprio organismo, atingem o pico após 8 horas de aplicada a injeção e duram até 5 dias, quando então, começam a diminuir até atingirem os valores de uma pessoa sadia, 5%. Doenças curadas através da hemoterapia. 1. Esclerodermia. 2. Asma brônquica. 3. Psoriase. 4. Doença de Crohn. 5. Lúpus. 6. Artrite reumatoide. 7. Miastênias graves. 8. Cistos de ovário e mioma. 9. Púrpura trombocitopênica. 10. Acne, furunculose, eczema, neurodermatite. 11. Ictiose. 12. AIDS, quando é detectado e tratado no início. 13. Hepatite C. 14. Acidente vascular cerebral, AVC. 15. Poliomielite. 16. Dermatomiosite. 17. Escaras. 18. Depressão. 19. Amigdalite. 20. Febre reumática. 21. Gota. 22. Disritmia e convulsões, epilepsia. 23. Dores e processos inflamatórios. 24. Rinite. 25. Herpes. 26. Epidemias. 27. Distúrbios circulatórios. 28. Úlceras de cólon. 29. Danos causados pela diabetes. 30. Combate à hipertensão. 31. Evita que pacientes tratados com quimioterapia e radioterapia tenham o câncer espalhado por outras partes do corpo ou que ele retorne. 32. Reduz a ocorrência de manchas do vitiligo causadas por tensão ou depressão. Além de várias doenças infecciosas, doenças alérgicas em geral e doenças autoimunes. Retarda o envelhecimento. Mulheres grávidas ou amamentando podem fazer uso da autoimunoterapia tranquilamente. É até bom para o bebê, pois vai potencializar a imunidade da criança também. Não aumenta a taxa de monócitos. Crianças podem fazer uso da autoimunoterapia. Idosos podem, e devem, fazer uso da autoimunoterapia. Sabemos que a mídia é controlada pela elite global Illuminati, então, seus programas são todos voltados para atender os interesses deles. Os programas de TV são feitos exclusivamente para manipular a população, incluindo os noticiários. Em 22 de abril de 2007, o Fantástico exibiu uma matéria condenando a hemoterapia totalmente sem provas. O intuito da TV Globo era desencorajar as pessoas a buscar o tratamento, mas tudo o que conseguiram foram médicos que não tinham nenhum argumento concreto para condenar a prática e vários depoimentos de pessoas que haviam se curado através da autoimunoterapia. Médico diz que a eficácia da autoimunoterapia pode ser comprovada em 15 dias. Walter Medeiros, jornalista. Os indivíduos com hemofilia apresentam infecções e outras doenças, inclusive neoplasias malignas, com frequência muito menor que os não hemofílicos. Cerca de 40% dos hemofílicos apresentam sangramentos espontâneos intramusculares, que atuam como uma espécie de autoimunoterapia natural.
Esses hemofílicos são protegidos, ironicamente, por uma das manifestações da moléstia que apresentam. Estas são impressões de um médico paranaense, professor de medicina com mais de 40 anos de experiência. Ele assegura que o Ministério da Saúde, se quisesse, poderia comprovar esta hipótese em apenas 15 dias. Trata-se de uma grande contradição com os 4 anos de proibição estabelecido pela Anvisa para o uso da autoimunoterapia no Brasil. Na experiência da enfermaria de doenças transmissíveis do hospital, o referido médico informa que foram internados com doenças infecciosas menos de 10 doentes com hemofilia em mais de 30 anos. O citado professor pede para não ser identificado, por causa do que se define como as estúpidas proibições do Conselho Federal de Medicina e da Anvisa, pelas quais os médicos brasileiros ainda correm o risco de serem autuados se indicarem a autoimunoterapia. Trata-se de um profissional bem conceituado no seu meio e na sociedade paranaense, que está em plena atividade e teme as represálias que poderiam afetar severamente os seus rendimentos. Comprovação mesmo não se identificando, ele revela que consultou médicos que dão assistência aos hemofílicos atendidos no aludido hospital e eles ficaram atônitos quando lhes perguntou se os hemofílicos apresentavam alta frequência de infecções comuns na população geral, como pneumonias, infecções de pele, câncer e outras. Todos disseram que realmente lhes parecia muito baixa a incidência dessas doenças em hemofílicos, afirma, opinando que seria, portanto, interessante o Ministério da Saúde fazer o acompanhamento comprobatório, reafirmando que em menos de 15 dias daria para conhecer a verdadeira incidência nos hemofílicos de determinadas doenças infecciosas. Segundo ele, o modelo da pneumonia lombar seria o mais simples de ser estudado e de doenças neoplásicas comuns, comparando-as com a dos não hemofílicos. Defende que o Ministério da Saúde poderia patrocinar estudos sobre a condição imune dos hemofílicos, referentes à presença e taxa sanguínea de citocinas anti-inflamatórias e capacidade fagocitária dos macrófagos, por exemplo. O doutor paranaense revela que reconhece o fundamento científico do método, sua eficácia e sua segurança e assevera: sou adepto do uso da autoimunoterapia, AHT, tanto na prevenção quanto no tratamento de grande número de doenças. Acrescenta que conhece pessoas com doenças graves que se encontram muito bem, com sua moléstia controlada, graças ao emprego da AHT. Afirma também que o tema é fascinante e as autoridades de saúde do nosso país até agora adotaram uma atitude de desprezo, basófia e partípris, viés, em relação ao assunto. E faz uma importante comparação. Foi mais ou menos o que os norte-americanos fizeram relativamente aos estudos científicos de William Reich, V. Biopatia do Câncer, livro recém-lançado no Brasil. Vários profissionais da saúde afirmam que a autoimunoterapia é um método eficaz e sem contraindicações. Mestre de enfermagem da Unipac Juiz de Fora, miligramas, Thelma Giovannini fala sobre a autoimunoterapia e epidemias como gripe suína e outras. Eu já esperava por isso quando conheci a HT. Sabemos que as epidemias vão aumentar cada vez mais no planeta com as modificações ecológicas globais, pois as cepas de micro-organismos, com as mudanças climáticas, tendem a uma repicagem fantástica e a antibiótico terapia estimula ainda mais o aumento de sua virulência. Isto vai atingir a todos, independentemente de suas classes sociais, crenças e valores. Portanto, teremos, obrigatoriamente, que tomar medidas urgentes e inadiáveis para proteger as populações, principalmente a de idosos, crianças e imunodeprimidos, e é claro, a baixíssimo custo. Portanto, não enxergo outra saída a não ser a adoção da autoimunoterapia a nível mundial, como uma prática farta e comprovadamente eficaz, protetora, sem efeitos colaterais, barata e inclusive preventiva. Testemunho do médico Dr. Tarcísio Gurgel sobre a autoimunoterapia. Olá pessoal, como médico e formado pela UFRN em 1972, sei e reconheço as razões de tantas dificuldades para o uso da HT. Estudei o tema e enfrentei adversidades para fazer uso desta prática. A AHT será no final desta década a maior e melhor técnica na prática médica pelos depoimentos dos que a praticam e com certeza pela pesquisa científica que a sociedade espera por iniciativa governamental.
Antes da minha cirurgia cardíaca de aneurisma de aorta em 30 de março do ano passado, eu a pratiquei, quase como clandestinamente em um total de 8 sessões. E os benefícios foram diversos. Dos que tenho condições de provar eu destaco. 1. Nenhuma infecção hospitalar transe pós-operatório, nem de efeito tardio até então. 2. Cura de uma artrite no ombro esquerdo. 3. Minha extensa cicatriz torácica praticamente desapareceu. Para identificá-la hoje, eu preciso de uma lupa. 4. Taxas sanguíneas bioquímicas todas normais, até então. Outros benefícios desconhecidos devem existir, mas não mais me aprofundei. A medicina precisa ouvir e se interessar pelo clamor dos depoimentos dos diversos indivíduos que buscam através desta prática, benefícios preventivos, como no meu caso, e terapêuticos, como na bibliografia mundial e também nos ricos depoimentos de brasileiros, cujos relatos tenho acompanhado pela internet.